Oi pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje um vídeo muito especial, muito amoroso, de muita gratidão. Eu tenho uma convidada que eu tenho honra de conversar e trazer para vocês, que é a Simone Arrojo. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, André. Eu que tenho a honra de estar aqui com você. Eu fico sempre meio trêmulo quando eu vejo a Simone, porque a gente tem uma conexão muito linda. E eu sempre te ouvi na Rádio Mundial, você sabe disso. E eu também te conheço. Quanto tempo você está na rádio, quanto tempo eu estou? E a gente demorou um tempo para se encontrar. Para se encontrar, né? Mas como você diz, no momento certo, né? É verdade. Das almas estarem prontas. Como vocês sabem, para quem não conhece, a Simone faz um trabalho lindo com as constelações familiares. E é um trabalho que tem me comovido muito, Simone. Já me comovia quando eu te ouvia. E agora, estando próximo de você, frequentando as constelações, me constelando também, eu tenho entendido que aquele encantamento ou me sentir comovido não era por acaso, porque tinha ali um chamado. E aí eu queria começar por isso. Como você foi chamada para a constelação? Uau, pergunta, hein? Olha, eu acho que a maior parte das pessoas são chamadas na hora do desespero, né? Para algo assim, né? A gente nunca vai muito só por curiosidade. Mas eu sempre gostei dessa área, já trabalhava na área terapêutica, mas eu tive um problema pessoal e que ninguém explicava, sabe? Eu já tinha feito um monte de coisas e ninguém explicava, e então eu fui fazer uma constelação. E durante a constelação apareceu algo que tinha a ver com o pai da minha avó, o meu bisavô, que era italiano e tinha ido para a guerra e tudo. E na hora eu falei, gente, aconteceu isso com o meu bisavô? Eu falei, não, é mentira o que saiu aí. Eu falei, essa consteladora tá doidinha. Não, é só voltando, mas como é que você chegou assim no assunto constelação? Como é que isso veio para tua vida? Então, a constelação tinha vindo para mim, alguém já tinha me falado da constelação há muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás, e eu falei, nome esquisito, acho que não me chama, porque minha família tá tudo ok. Só que eu não entendi qual era o processo. É assim mesmo. E daí quando tem um problema conosco e a gente fala assim, vai olhar para uma constelação e fala assim, mas meu bisavô, o que tem a ver com meu bisavô? Nem conhecia meu bisavô. Tá tudo resolvido, ficou lá atrás, né? Ficou lá atrás, nem conheci ele. E o que aconteceu? O que apareceu na constelação, que na hora eu falei, eu não conheço, eu desconheço. Falei pra ela, eu não sei de nada do que tá aparecendo aí. Liguei pra minha avó quando eu cheguei em casa. Falei, vó, que história é essa que seu pai foi prisioneiro de guerra e sofreu muito pelos alemães, barará, barará. Daí ela falou, é verdade, filha. Ela me chamava de filha. Como você sabe disso? Falei, não, vó, depois eu explico. Já compreendi. E daí, quando eu olhei a pessoa também fazendo a constelação, eu tive a sensação de que eu sabia fazer aquilo. Assim como você tem a conexão com a constelação. É como se a gente já soubesse. O Bert Hellinger fala que, na verdade, a constelação surgiu do teatro grego, onde as pessoas, entre aspas, na época, tinham uma carteirinha, que não era uma carteirinha, mas todas as pessoas na Grécia, elas precisavam passar por 3 fases de terapia através do teatro. Tá. É verdade, agora você está falando, eu estou me recordando aqui disso. Então, e as constelações nasceram disso. Que lindo. Ele sente, né, uma das versões dele é que a constelação já vem do teatro grego, onde através do que a gente enxerga no campo, é o que está em ressonância com algo aqui dentro, mas que é mostrado, manifestado. E aí, dessa sua experiência que foi transformadora, você tomou a decisão de se tornar uma facilitadora, uma terapeuta de constelação. Sim, daí fui fazer o curso. Tá. E na aí já foi para a Alemanha, já fiz muita coisa, Sim, daí foi né? fantástico, eu fiz o curso, daí eu fui para a Alemanha e foi muito legal porque o Bert Hellinger falou quem quer constelar, tinha 300 pessoas, eu fiz assim, falei jamais vou ser chamado, daí ele me chamou. E a minha questão era se eu deveria ou não ter filhos, porque eu estava numa idade casada, onde eu tinha que decidir isso. E foi mostrado que não, e ele falou, você tem que voltar para o Brasil e falar para o seu marido que ele está livre se ele quiser ter filhos. É tudo tão surpreendente que eu olhei para ele, eu assim, como assim? Ele, sim, você tem que voltar e dizer para o seu marido que ele está livre, que ele pode ir se ele quiser ter filhos.
E eu voltei e disse isso pro meu marido. E meu marido assim... É tudo muito transformador. É, verdade. Às vezes um movimento acontece na constelação e você não tem dimensão do quanto aquilo vai transformando a tua vida e tocando aspectos da tua vida e de pessoas que estão também junto com você, né, Simone? Sim, a constelação não é um trabalho só para o indivíduo. Ele é um trabalho para todo o campo, porque a gente tem a falsa ilusão de que nós não estamos conectados. E estamos, né? E esse é o grande problema, né, André? Sim, sim. E quanto tempo faz que você já está com a constelação, fazendo esse trabalho de constelação? Então, eu não sou muito boa de data, mas eu acho que uns 10 anos. Eu tinha a impressão que mais. Porque a gente, quando olha você falando de constelação e quando vê você atuando nas constelações, é a tua história, né? É a tua vocação, é o teu caminho. É muito legal, muito bom, inspira. Sabe que eu tenho no meu mapa como se fosse uma herança que eu ia receber. E eu nunca pensei em herança financeira, mas eu acho que essa é a minha grande herança, porque é uma delícia, né? Você tá também vendo é tão bom trabalhar com a constelação e a constelação é um processo que vai ampliando, trabalha a mim, a minha família, aos meus amigos. Meu trabalho, o trabalho, a prosperidade, o planeta, e assim vai indo, sabe, gente? Como você definiria, para quem de repente não conhece, o que é uma constelação? Então, porque a gente está conversando aqui com tanta intimidade, de repente quem está assistindo não fala, mas o que eles estão falando? Verdade. Eu tive a oportunidade de conviver com Bert Hellinger, que é o criador da constelação, é um alemão. E ele sempre falava que a constelação é uma revelação divina. Eu acho isso incrível, sabe? E ele foi da Igreja Católica, né? Imagina, um alemão da Igreja Católica durante muito tempo, foi missionário. E ele foi desenvolvendo a constelação, ela foi acontecendo. E ele nunca gosta de se referir à constelação como uma ferramenta, porque muita gente fala, é uma terapia? Não, não é uma terapia. É uma ferramenta? Não é uma ferramenta. É uma oportunidade que a gente tem de ter consciência daquilo que realmente está por trás da nossa doença, quando a gente sente nossa vida parada, um imóvel que não vende, um desemprego, ou porque eu não consigo ter filhos, ou porque eu não consigo me casar, ou porque eu não consigo me separar, enfim, para todas as nossas questões, porque eu sempre sonho com determinada coisa. Até para os animais também, né, de estimação. Já vi você falando disso, que os animais também entram no sistema, né? Sim. Se tem um problema com um pet, por exemplo. Eles mostram. Eles mostram, né? Aliás, os filhos dos animais, gente, eles estão prontinhos para nos mostrar muitas coisas. Bom, se não é uma ferramenta e não é uma terapia, então é uma revelação divina, como diz o Bert. Sim. E que acontece através de um processo da alma, né? Sim. Que não é também religioso, né? Não, não tem nada a ver com religião, mas está escrito na Bíblia, né, que até a 4ª ou a 7ª geração, o que não foi resolvido, a próxima geração, de alguma forma, busca resolver. Porque a gente faz parte de um campo maior. E o Bert fala que a gente não tem uma alma individual. Todos nós participamos de uma alma mais ampla, de uma alma maior. E que isso não denigre a nossa imagem, porque a gente fala, ai não, é tão bom ter minha alma individual. Ele fala, sim, mas a gente participa de algo muito maior. E quando a gente abre esse campo de constelação, a gente enxerga um pouco mais do filme. Eu gosto de falar assim, porque se você pega um filme começado, uma novela começada, você olha um capítulo e fala, nossa, fulano tá bravo com a fulana, mas que horror. É que a gente não viu o filme inteiro, desde o começo, né? Assim é a nossa vida. Às vezes a gente sente, puxa, mas que injustiça tal coisa. E de repente a gente abre uma constelação e fala, peraí, você não é vítima, não é bem assim, é que você não lembra do começo do filme. Bom, você tocou num assunto que eu acho muito legal. Constelação nos ensina que não existe vítima, que tudo que nós vivenciamos faz parte do nosso aprendizado, do nosso sistema. Explica um pouquinho pra gente isso. Então, como é não ter vítima? Porque parece um pouco duro, né? A gente falar isso.
uma mãe que perde um filho, né? A gente ouve, né? A gente que está acostumado a lidar com os dramas das pessoas, e aí você fala para a pessoa, não existe vítima, a pessoa tem um julgamento moral, né? O Bert fala do amor cego. Ele fala que num assassinato tem um amor profundo. Numa tragédia tem um amor profundo ali. E quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente fala, não, como que... Tá louco, né? Isso pode acontecer. Na verdade, o amor profundo é tudo o que está excluído se manifesta. Se eu tenho um tio alcoólatra que foi excluído e a família morreu como um mendigo... Ou que a família não olhou, Exatamente. Excluiu de alguma maneira. Excluiu. E não excluir conviveu. significa julgar. Tá. E por que as pessoas julgam? Porque esses que aparentemente são os mais fracos, que são os alcoólatras, que são de repente os esquizofrênicos, eles são os que mais carregam e mostram o que ainda a família não quer olhar. Eles são os mais fortes. Então eles não são vítimas porque eles são alcoólatras ou porque eles carregam algo e mostram algo. Acontece que quando a gente vivencia uma história, por exemplo, é um assunto polêmico. Claro, não, acho... Pode falar que você é aquariano também, você pode falar. Não, sou virginiano, minha lua em aquário. Sua lua em aquário. Sou então, muito ótimo. aquariano, adoro esse signo. Não, você tem muito então, muito de aquário. Tenho. E o que, por exemplo, o Bert Hellinger fala? Quando a gente, de repente, atrai uma pessoa agressiva, tanto um homem quanto uma mulher, ou numa relação, uma pessoa agride a outra, significa que por um amor cego, há alguém que, de repente, não foi olhado lá atrás, eu também sigo essa pessoa e digo, eu quero morrer, eu te provoco para que você me mate. Uau! Então, une a fome com a vontade de comer. Tá. A história é, eu te provoco. Por que aquele homem que batia naquela mulher, se for se relacionar com uma outra mulher, ele não bate nela? Ele vai ter um outro comportamento. Vai ter um outro comportamento. E se tiver um mesmo comportamento, ele, por amor a alguém que também fazia isso, ou algo mal resolvido no sistema dele, por um amor cego e profundo, ele precisa ser um assassino. E aí, na verdade, vai criando uma cadeia. Aquele assassino vai achar alguém que está predisposto a viver, não, né? Mas a enfrentar esse assassinato. Isso. É isso, mais ou menos? E daí, a partir do estado de vítima, e daí, se a gente for para muito longe, a gente vai chegar em Adão e Eva. Sim. Que eu não vou chegar aqui. Tá bom. Mas, aonde começa a grande tragédia grega? Nas relações amorosas. Porque quando eu não me relaciono com o outro como adulto ou como uma adulta, eu então sou pequena e sou vítima. Acho que sou vítima. Só que a vítima é sempre o maior manipulador de uma relação. Isso eu acho incrível, né? Quem se põe no lugar da vítima, dentro desse conceito da constelação e que a gente apreende, é o que mais manipula, né? Sim. A vítima é o maior manipulador. Mas é um manipulador inconsciente, né? Então a gente não... se a gente tivesse toda a consciência, claro, não tava nem aqui, né? Então, quando uma mãe se faz de vítima, e o Bert Hellinger fala que as guerras começam quando a mãe fala para um filho, o seu pai não presta. O filho não pode matar o pai. Mas o que ele quer fazer? Ele vai lá fora e quer matar um outro homem. Ou quer matar uma outra pessoa. Porque a gente vai internalizando essas figuras, né? Vai. Por quê? Do pai, da mãe, porque ele do quer homem. ser o herói para defender a mãe, que é a vítima. Uau. E a gente vê, né? Sim, a gente vê muito isso. Simone, para a gente entender um pouquinho, e eu gostaria de saber na sua visão e na sua vivência, hoje quais os problemas mais comuns, quer dizer, mais frequentes, eu acho que essa é a palavra mais adequada. É verdade. Que você encontra das pessoas que vão te buscar como facilitador ou até mesmo fazer seus cursos? A primeira coisa é quando as pessoas não entendem o que tá acontecendo. Assim, eu também busquei a constelação, não entendia o que estava acontecendo. Então, a pessoa pode buscar quando ela fala, eu não estou entendendo.
sabe? Eu vou em todos os médicos, não dá nada nos meus exames, mas o sintoma continua. Ou então, eu faço de tudo, sabe? Para ter um namorado, sou uma pessoa bem-sucedida, sou bem bonita, mas a pessoa fica comigo 3 meses e vai embora. Então, quando a pessoa não compreende, ela quer ter um olhar, não por curiosidade, com muito respeito para a constelação. Então, a gente pode abrir uma constelação e olhar o que realmente está acontecendo, a dificuldade de se relacionar com o irmão, com a mãe, com o pai. Porque quando a gente fala constelações familiares, as pessoas podem imaginar que, quem não conhece, que só resolva questões de família, e não é isso. Não, não é isso. Não é isso, né? Apesar de que muitas coisas, inclusive que a gente vive dentro do nosso negócio, na nossa empresa, ou por exemplo, se você é um jogador de futebol e tem problema com o seu técnico, você tem problema com o seu pai. Se você é um empresário, como eu já aconselhei alguns, que falavam, olha, eu chego até a ser diretor, sou diretor, mas de uma empresa, por exemplo. Eu não sou empresário, sou diretor, mas eu não consigo nunca atingir a presidência. E eu perguntei uma vez para uma pessoa assim, e o seu pai? O que tem meu pai? Ah, meu pai é analfabeto, era lá do interior, imagina, meu pai, eu estudei, eu morei fora, eu... Falo 5 línguas, exatamente, né? Tenho MBA, tenho... Então, se não tem gratidão, André, se não consegue ter gratidão, como a vida vai dar o lugar de presidência? Ele não conseguiu enxergar a importância do pai, nunca vai chegar a ser presidente de uma empresa. E Simone, isso é muito bonito nas constelações, né? Que é nos dar a possibilidade desse olhar amoroso. Isso. E com ordem, né? É, exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, pra gente... esse lugar do pai e da mãe, né? Tenho pensado muito nos nossos encontros, fazendo curso com você, lendo os livros do Bert. Aliás, você está devendo um livro pra gente, né, Simone? Você precisa escrever logo esse livro. Já tá pronto. Então, você precisa trazer ao mundo. Preciso. Exatamente, Paris. Paris, né? Mas assim, lendo sobre as constelações, vivenciando, trazendo isso para a vida, né, e não deixar isso como um conceito, como é honrar o pai e a mãe? Pois é, a gente passa a vida inteira, talvez, buscando esse olhar. Quando a gente consegue olhar para a essência da vida, André, porque a constelação nos leva para esse lugar essencial, que é o lugar de reconciliação, de gratidão e de sair do estado de vítima, de agradecer por tudo o que acontece na nossa vida, de dizer sim, porque tudo teve uma função. E quando a gente consegue olhar para os nossos pais, mesmo que os nossos pais tenham nos deixado para adoção, eles foram os nossos pais biológicos. Foram eles os responsáveis pela nossa vida. Exatamente. E quando a gente consegue reconhecer que a vida precisou vir para mim através deles, porque a gente faz contratos, né? Uhum. E que tá tudo certo da forma como é. E quando você consegue olhar para uma mãe e um pai que tiveram que deixar um filho para adoção, esses pais jamais esqueceram desse filho. Nunca. Ninguém esquece de um filho. E quando a gente consegue perceber que às vezes os pais não têm outra alternativa e que vê um melhor futuro fazendo isso, então a gente vê que sempre os pais, de alguma forma, buscam dar o que receberam. Já ouvi você falar várias vezes no seu programa, dar um lugar aos nossos pais. Uhum. Ou dar um lugar a uma determinada situação, ou a gente mesmo. Como é que é dar esse lugar aos nossos pais? Porque às vezes a gente não teve uma relação boa, né? Às vezes a nossa relação com pai, com mãe foi uma coisa terrível. E aí, onde que é esse lugar? Então, as relações fazem parte do crescimento. Tá. Mas o receber a vida, isso tem um valor que não tem nada que pague, nada. E nada que tire o nosso não ter gratidão. A pessoa que consegue olhar para os pais e dizer, olha quem eu sou hoje, o quanto eu pude crescer, olha onde eu estou, como eu estava e onde eu estou. E a vida precisou vir através de você, porque eu não sou uma vítima. Aquela história de novo. Então, a pessoa que consegue olhar para os pais
e perceber a grandiosidade da vida, então ela sorri para a vida. Uma pessoa que sorri para a mãe, por exemplo, não tem dívidas. Dívidas em todos os aspectos, você está dizendo? Dívidas financeiras. Financeiras? Sabe aquela história que aí entrou um dinheiro, mas quebrou o carro, estourou o cano, agora eu vou ter que... Gente, começar a sorrir mais para minha mãe. Exatamente. O sorrir para a mãe significa sim a tudo que é. Claro. O problema é que às vezes a mãe era depressiva e daí você fica, não, mas a minha mãe era triste, então agora eu carrego por você. A vida nem... A forma como nós olhamos para os nossos pais é a forma como a vida nos olha. Tem um exercício que é muito bonito, né? Que você coloca a mãe, a pessoa e a vida. Tá. E a pessoa que está aqui no meio olha para a mãe e fala assim, mãe, você não me deu isso, você não fez aquilo, você só gostava da minha irmã, só fez isso, só fez aquilo. E a vida atrás, que está no campo, começa a murchar. Murchar. Por quê? Porque eu só vejo o copo vazio. Mãe, você é isso, você é aquilo outro, a gente só vê o copo vazio. A vida murcha. Quando você consegue olhar para a mãe e falar, mãe, eu me lembro aquele dia que eu bati a cabeça e você me levou no hospital, no colo, e começa a lembrar. Se eu começar a lembrar, eu já vou começar a chorar. Porque quando a gente consegue olhar com amor para cada coisa que os nossos pais tiveram que se dedicar, gente, só engravidar já é uma baita coisa, né? Sim. Então, a vida começa a ficar grande, ela fica próspera, porque eu vejo o copo cheio. Ou seja, eu olho para trás, eu olho para onde começou e falo, obrigada, olha quanta coisa boa tem aí. E o pai? O pai também. Quer dizer, tem outros atributos da mãe que não só... A mãe é o sucesso. A mãe é o sucesso. Sim. Então, por isso que também em alguns lugares, alguns astrólogos consideram o meio do céu a mãe. Existe não sei se você já ouviu falar disso, na astrologia, tem o meio do céu, que é o lugar mais alto, que alguns dizem, não, aqui é o pai. E tem astrólogos que falam, não, aqui é a mãe, que é o lugar de sucesso. O Bert Hellinger tem uma frase muito linda, o sucesso tem a cara da mãe. E o pai? O pai é o que leva para a expansão da consciência, a expansão. O pai é o que também tira do estado de vítima. Tá. Então, por isso que na escola, o pai tem que levar a criança na escola e a mãe tem que buscar. Por quê? Porque é o pai que leva para fora, é o pai que fala, filho, tira a rodinha da bicicleta. Joga o filho na piscina e fala, filho, nada. E a mãe fica, não, ele vai morrer. Não, ele nada, ele vai. Por quê? Porque é o pai que fala, vai para a vida, fica forte, eu te protejo, eu tô aqui. Por que muitas pessoas buscam uma religião e ficam fanáticos? Porque não sentiram essa proteção do pai. E daí vão buscar isso em Deus. E Deus é muito maior do que simplesmente fazer determinadas coisas. Mas quem sente que o pai está presente numa prova, por exemplo, numa entrevista de emprego, quem sente e coloca os pais atrás e fala assim, eu tenho os meus pais. Tenho meus pais para bater o pênalti. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Mas isso não importa se os pais estão vivos ou não. A gente está falando aqui de figuras que você internaliza e você coloca como uma verdade para a tua alma. Tem gente que fala assim, mas os pais... Eu nem conheci meu pai, eu não tenho pai. Todo mundo tem pai. Tá. E quando a gente fala, eu olho no espelho e eu vejo parte do meu pai e parte da minha mãe, então tá tudo certo. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Eu já tenho isso. E eu vejo nas constelações que a gente vê que o derrame é uma das doenças bem comuns. Tá. O derrame tem a ver com você não aceitar ou o pai ou a mãe. Você não aceita a metade do seu corpo. Por isso que fica metade paralisada. Exatamente, você não aceita. E muitos movimentos acontecem. Aonde acontece a grande tragédia? Na relação de casal. E uma coisa também que eu acho muito legal que você fala sempre, que as pessoas, os casais, quando têm filhos, eles são obrigados, os filhos, na verdade, trazem para os pais questões que não foram olhadas por eles, né? Sim. E por isso que é doloroso ser pai e mãe também, né? Nossa. Eu conheci uma vez uma moça, conversando normalmente, falei, você já casou? Ela falou, não. Olha, na verdade eu fui deixada na porta da igreja várias vezes. Sério? Eu falei, como assim? Ainda existe que a gente isso, acha que é só em filme, né? Uma novela.
Ela falou assim, aconteceu isso comigo. Eu falei assim, e quando aconteceu isso com você, quem ficou mais chateado, seu pai ou sua mãe? Meu pai. Nossa, meu pai ficou muito bravo com esses homens que fizeram isso. Eu falei assim, e como foram as relações do seu pai? Ah, meu pai fez várias vezes isso também contra as mulheres. Nossa, então ela estava no lugar dessas mulheres, né? Exatamente. Que E se quando o pai, né, tinha que ver a filha sendo deixada na porta da igreja por um homem, ele tinha que olhar para a mulher que ele deixou, que ele não respeitou. Então, a filha, de forma inconsciente, fica emaranhada com o que o pai não resolveu. O que é o termo emaranhado dentro da constelação? É como se, mesmo sem conhecer, a gente pega a dor de alguém que não foi visto, ou pega o lugar de alguém que foi excluído. Então, a gente é um sentimento adotado, a gente começa a ter depressão por alguém que não pôde demonstrar. Então, por exemplo, um estupro. Na verdade, um estupro que vira um escândalo, na verdade, mostra todas as mulheres que foram abusadas, não só sexualmente, mas abusadas também moralmente. Sim. Ou homens também, porque mulheres ainda falam, os homens não falam sobre isso. É verdade. Então, quando isso vem já de muitas gerações, chega uma hora que isso se torna um escândalo. Todos os escândalos têm a ver com segredos que já estavam dentro de um sistema, mas alguém da próxima geração escancara. Escancara para que o sistema olhe para aquilo. Isso. Então, por exemplo, quando pega uma tragédia que cria uma comoção nacional, mundial, isso faz, a gente poderia pensar numa questão sistêmica também? Sim, o que aconteceu com o pessoal de Chapecó. Sim, é bem isso. E foi bem interessante. Eu estava lá 10 dias antes de ter acontecido isso. E quando eu cheguei lá, eu fui constelar e eu via pássaro morto. Quando o meu avião decolou, eu comecei a chorar. Eu não sabia o que era. Quando eu cheguei lá, a pessoa que organizava falou assim, Simone, a outra organizadora hoje não vai estar presente porque a mãe dela faleceu. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Depois eu entrei na igreja lá de Chapecó, quando eu saí tinha um pássaro morto. Eu falei, gente, o que é isso? Louco isso, né? Já estava rondando, né? Tava. E daí nós fizemos uma constelação e foi mostrar. E daí eu fui num outro lugar, estava passando um riozinho e de repente saiu uma índia, do meio do nada, assim. Ela olhou para mim, olhou, eu olhei e falei, nossa, que bonita, né? Ela falou assim, oi, você tá fazendo o que aqui? Eu falei, eu tô olhando essas borboletas que estavam perto da água. Ela falou, você mora longe? Eu falei, eu moro em São Paulo. Daí eu falei pra ela, e você? Ela falou, eu moro aqui dentro do mato. Daí eu falei, puxa, que legal, nossa, que bom conversar com você. E comecei a conversar com ela, e ela falou pra mim, aqui em Chapecó foi prometido para nós, indígenas, que iam dar terrenos e terras. Hoje, as mulheres indígenas, elas são prostitutas, porque a gente precisa ganhar dinheiro, e os homens viraram alcoólatras. Nossa. E daí quando você vê um time de futebol inteiro sendo velado num estádio com nome indígena, é uma tribo. É uma tribo, é verdade. Dizimada. Dizimada. Que precisa ser vista também. E essa questão que a gente está falando das tragédias, porque nós temos as nossas tragédias pessoais e a gente é treinado também a não olhá-las, né? Sim. Assim, ainda mais no mundo em que a gente vive hoje, em que a gente tem que processar tudo na velocidade dessa tecnologia, que é incrível, maravilhosa, mas aqui dentro as coisas se processam num tempo diferente. Não dá para pegar a máquina e colocar dentro do homem, né, Simone? Sim, respeitar, né? Eu tenho sentido muito isso, que as constelações, elas humanizam a gente de volta, né? Nesse lugar de poder sentir, de poder olhar, né? E de poder ver que tanto nós quanto os outros, todos nós vivemos dores. E que quando a gente olha para os nossos pais e a gente cobra deles, a gente sai do humano. Uhum. E só quando a gente tem certeza que a gente é humano, a gente pode evoluir. Então quando a gente olha para os nossos pais e a gente, puxa, eles são seres humanos. E assim eu posso ser humana também. E Simone, essa relação que a gente precisa sempre ficar atento, de não trocar os papéis, né? Eu honro e respeito meus pais, mas até que ponto também eu tenho que ficar atento e olhar para que eu não vire pai dos meus pais,
Queria que você falasse um pouquinho disso.